Bem-vindos a mais um episódio do Foot Talks, um projeto super especial da Universidade do Futebol, onde nós estamos com convidados muito especiais, debatendo os temas importantíssimos no contexto de crise e horizonte do futebol. E esse aqui é um lugar de debate, de reflexão, onde nossos objetivos eles passam por ter uma qualidade de discussão, de reflexão, com pessoas que têm experiências diversas. O tema que foi escolhido para hoje é a formação integral do atleta no futebol, e para isso nós temos o prazer e a honra de estar com o Eduardo Freeland, que ele é o gerente da base do futebol do Flamengo, ao qual nós damos super boas-vindas e obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Elu. Agradeço a você, ao Medina, à Universidade de Futebol. Parabenizo já de antemão por essa iniciativa que eu tenho certeza que vai contribuir muito com o nosso futebol, que a gente precisa tanto. Vamos lá, pensar nesse momento de crise que é decisão, mas pensar no futuro, né? E para isso, dentro do tema que a gente escolheu para hoje, a gente queria começar a ouvir você como especialista, você como uma pessoa que está responsável com tantos atletas, né, com uma carreira brilhante. O que é formação integral de um atleta para você? Pois é, esse termo, na verdade, ele foi até me apresentado pelo próprio Medina, não sei se ele vai se recordar. Eu usava muito o termo de formação global e a primeira vez que eu usei isso, ele falou: "Pô, Eduardo, pensa em integral", e na hora ele fez uma associação e caíram as fichas. E para mim ficou muito claro que realmente o cuidado é com a formação integral. Eu entendo que, na verdade, todos nós somos indivíduos extremamente complexos. E por sermos complexos, eu acho que a gente tem uma gama de aspectos a serem desenvolvidos em nós. E eu entendo que quanto mais pleno estivermos, e aí serve para qualquer momento da vida, quanto mais capacidade, inteligência tivermos, eu acho que melhor a gente produz. O que a gente for produzir, eu acho que melhor se relaciona em casa, melhor se relaciona fora e também no nosso trabalho, no nosso afazer, no nosso ofício. E a formação integral, para mim, é isso, né? É você conseguir, através de um processo de desenvolvimento de atletas, de formação de um indivíduo, é você proporcionar a ele o máximo, o melhor acervo possível de informação, que ele, obviamente, tenha a capacidade de aprender aquele conteúdo, ou seja, um processo, uma progressão pedagógica, que você cuide em todas as áreas que você é responsável por desenvolver e outras que você acabou, enquanto clube, absorvendo para ser desenvolvida dentro de uma formação dentro do clube, e que você consiga potencializar aquele indivíduo no melhor que ele pode ser, né? Enquanto atleta, para entregar para o clube o que o clube quer em relação ao rendimento, mas para a sociedade, né? Porque aquele atleta que conseguir performar, que é um quantitativo muito baixo, né? Falando de formação e de categorias de base, que ele conseguir performar, ele vai ser o melhor ser humano que vai chegar, vai ser o melhor ídolo do seu clube. E isso eu acho que vai trazer retorno importante. E a outra questão é para os atletas que não vão alcançar esse nível altíssimo do futebol, que ele pode alcançar um nível médio, pode não conseguir chegar a ser um atleta profissional. E o que ele vai entregar para a sociedade? Como é que ele vai estar preparado para encarar uma outra carreira ou ser um cidadão que tenha uma família e que tenha boas relações, boas ideias, boas intervenções nesse mundo que a gente está vivendo? Então, eu vejo formação integral assim, o que a gente pode potencializar aquele indivíduo para potencializar aquele indivíduo dentro daquele contexto para ele ser o melhor que ele pode ser. Eu acho que isso, para mim, tem um grande significado, né? Fazer com que aquele indivíduo entregue para quem estiver próximo a ele o melhor que ele pode ser enquanto pessoa e enquanto profissional. Excelente. Já que esse é um tema tão caro ao Medina, eu peço que o Medina comente aí, porque isso realmente você está na prática com aquilo que a gente acredita muito. Eduardo, antes de mais nada, eu queria, te agradecer mesmo, não só
a tua participação, né, nesse projeto da Universidade de Futebol, do Talks, mas por todo o conjunto da obra, né, de participação que você tem, né, junto, é parte da história da Universidade de Futebol, né, sempre que convidamos você para participar, você sempre, né, esteve presente, dando muitas contribuições aí nos nossos eventos, né, não só. Então, queria aqui, né, aproveitar a oportunidade para te agradecer e na sequência até dessa pergunta que a Ilô formulou para você, né, e pensando até na formação integral do atleta propriamente dito, eu sei que você é uma pessoa muito preocupada com essas questões da responsabilidade social, daqueles que não conseguem se tornar realmente um jogador de futebol pelo menos assim, de top, de primeira linha. Mas um outro fenômeno que eu vejo que está acontecendo, que eu sei que é preocupação sua, que os atletas, os jovens que se tornavam jogadores de futebol antigamente, eles viviam num cenário de futebol mais técnico e menos tático, né? Com a evolução do futebol, né, principalmente dessas questões mais do modelo de jogo, tática, os jogadores, de certa forma, eles foram, não sei se seria um exagero dizer, mas sendo tanto quanto robotizados, né? Porque quando a técnica era a essência do jogo, o futebol tinha algumas características que obrigavam o jogador a tomar decisão, a dar um drible, a fazer até uma graça no jogo, enfim, era diferente. Hoje, não. Você acha que isso impacta no desenvolvimento da inteligência e da criatividade do jogador? A evolução do futebol, paradoxalmente, ela inibe o desenvolvimento da criatividade e da inteligência? O que você acha disso? Eu acho que a gente pode dividir essa pergunta, que é alguma coisa que me inquieta também, já de um tempo para cá, em inteligência e em criatividade. Porque eu entendo que o futebol atual, se a gente entender inteligência para capacidade de leitura de ambiente ou leitura do cenário que está se desenhando no jogo, mas também podemos externar isso para fora do jogo. Mas pensando no próprio jogo, eu acho que esse modelo atual ele acaba potencializando a inteligência. Esse é o meu entendimento, né? Claro que a gente tem que ter um cuidado muito grande. A formação, para mim, ela é muito responsável por isso. E acho que a gente está pecando um pouco nisso. Que é devolver, de certa maneira, o jogo ao jogador. Essa é uma frase que eu já ouvi e me agrada. Eu acho que a gente, de certa maneira, hoje, o jogador tem menos responsabilidades. Porque eu acho que o contexto protege demais. Eu falo também do extracampo, mas tudo isso eu acho que é um paralelo. Dentro do campo e fora do campo, para mim, andam bem juntos. Então, eu entendo que hoje o jogador tem que ter uma capacidade de entender a dinâmica do jogo, que eu acabo relacionando isso à inteligência, aguçado, para jogar o altíssimo nível, né? A gente está falando aqui pensando no altíssimo nível. Eu acho que sim. Eu acho que hoje as decisões... Hoje o jogo está muito tático, mas a compreensão tática de um jogo de futebol que tem tantas combinações, né, tão imprevisível, eu acredito que a inteligência, ela cada vez mais tem que ser desenvolvida para esse jogador conseguir se adaptar a esse contexto e se encontrar daqui a alguns poucos anos em alto nível. A criatividade, curiosamente, eu acho que ela vem, de certa maneira, eu concordo um pouco mais com a questão da robotização, né? Porque eu acho que a partir do momento que a gente acaba potencializando ou valorizando mais o jogo coletivo, que me agrada muito, mas que você acaba criando uma obediência tática e movimentos muito marcados, eu acho que aí você perde um pouco a criatividade que eu associo à autonomia. E aí, quando eu associo a autonomia, aí eu acho que, mais uma vez, a formação do jogador, a gente tem uma grande oportunidade de fazer esse jogador tá
constantemente pensando cada atitude que ele vai ter, dentro e fora de campo. E aí eu acho que a gente pode considerar que se a gente dá essa liberdade ao atleta e uma autonomia e a autoconfiança desse elevada, alimentar essa autoconfiança, eu acho que a gente provoca com que esse jogador tenha uma criatividade maior, inclusive no próprio jogo. E eu acho que essa correlação dessa autonomia, dessa criatividade, eu acho que isso é algo que a gente tem que cuidar. Porque eu acho que a gente, tirando a autonomia do atleta, a gente acaba que condiciona ele a seguir um protocolo, inclusive dentro do campo, e eu acho que ele acaba tomando decisões mais pragmáticas, decisões mais óbvias, que é muito diferente do futebol que a gente tinha há alguns anos atrás no nosso país. Claro que eu acho que não dá para a gente comparar épocas, né? O futebol mudou muito, a velocidade do jogo mudou muito, as exigências mudaram muito. Eu acho que hoje a gente está profissionalizando cedo demais o futebol, né? E cada vez mais, e eu acho que quanto mais cedo a gente profissionaliza, se a gente fizer uma linha do tempo, o futebol, a gente está passando jogos agora, né? Os jogos antigos, o futebol era um jogo muito mais intuitivo. Claro que já existiam responsabilidades, mas eu percebo que as obrigações, as responsabilidades e a profissionalização fez com o nosso futebol, e eu acho que a gente ainda está muitos passos atrás de pensar em alguns países da Europa, por exemplo, a Inglaterra, por exemplo, a Espanha. E aí eu acho que a gente está pecando porque a gente está robotizando os nossos atletas, não dando a eles autonomia, consequentemente, não elevando a autoestima deles e o protagonismo para eles, para que eles, com esse profissionalismo, eles entendam que esse profissionalismo faz com que os nossos jogos sejam 1-0 é suficiente, porque ele dá o retorno para o clube e, consequentemente, ele atinge os objetivos que é basicamente financeiro hoje. E aí, você tira a criatividade do treinador, você tira a criatividade no sentido de dar a criatividade ao atleta já do treinador, e quando a gente importa isso para a base, a gente está fazendo a mesma coisa, porque hoje você no sub-20 tem que ter resultado, no sub-17 você tem que ter resultado, no sub-15 tem que ter resultado. Em que momento você vai dar liberdade para o meu treinador, para a minha equipe técnica, para o meu jogador, para ele potencializar esse lado dele? Então, assim, eu acho que é meio dialético isso, e acho uma discussão muito pertinente. Assim, eu hoje acho que a inteligência é extremamente necessária no futebol para ele chegar ao alto nível, e acho que a criatividade, que é o nosso maior, acho que no nosso futebol é a nossa maior beleza, ela está se perdendo um pouco pelo profissionalismo e um pouco pela robotização, no sentido de pouca autonomia e pouco protagonismo dado ao atleta. Eu achei muito inteligente da sua parte de separar a questão, né, que uma tomou um rumo, realmente a inteligência hoje, ela realmente, o atleta que não entender o jogo, ele não performa como deveria, né? Mas, por outro lado, a criatividade ela tem sofrido realmente problemas, né? Precisamos encontrar solução para isso. Gostei muito da tua abordagem. Vai lá, Elô. Eu queria pegar um gancho daqui, então, falando dos atletas em formação, como é que está a nossa distância em relação aos clubes europeus? Né? Se a gente, antigamente, você acabou de reforçar a importância da criatividade, um pouco dessa característica na própria cultura brasileira, mas hoje, com o avanço de tecnologia, hoje, com o avanço de outros recursos para o futebol, na formação de um atleta, qual é a distância, qual a diferença que estamos no Brasil na formação desse atleta nos clubes europeus? Então, na verdade, tudo que a gente sabe lá de fora acaba que tem uma distância de saber exatamente o que está acontecendo e tudo que a gente lê, ouve e conversa com as pessoas, né? Então, sem estar dentro, eu me sinto um pouco desconfortável em precisar, mas obviamente que essa análise sempre é muito rica. Então, assim, eu entendo da seguinte forma: se a gente analisar a sociedade, e aí obviamente que todo país tem os seus problemas, né? Na Europa a gente sabe que também tem, mas se a gente analisar
a formatação da sociedade e a gente começar a comparar de fora do campo para dentro do campo, eu vejo uma diferença abissal. Assim, eu acho que existe uma formatação, uma estruturação de sociedade que você vê em países lá fora, e aí você pode falar em inúmeros países lá fora, que a parte de educação, e não tem nada a ver com escolarização, mas a parte de educação, ela está numa distância muito grande ao que a gente vê no nosso país hoje. E aí, quando a gente começa a se aproximar de um clube de futebol para fazer essa análise, eu acho que essa análise não pode abandonar esse dado, né? E aí, quando a gente vem com essa análise, a gente tem que pensar no seguinte: quem é esse atleta? Ele é produto de que meio? Eu odeio usar essas palavras produto, mas é só para fazer uma metáfora que faça mais rápido o entendimento. Então, esse produto que vem dessa família, que família é essa? Qual é o histórico dessa família? Qual é a condição de vida dessa família? Qual é a capacidade de sobrevivência dessa família? Né? E em cima disso, começar a fazer essa análise. Quando a gente conversa nas viagens que eu até fiz, através até da Universidade de Futebol, que a gente foi na Inglaterra e conheceu muitos clubes, entendeu bastante a formação deles lá, você percebia que a equipe, o staff para se trabalhar na formação era extremamente reduzido. Você não tinha lá pedagogo, assistente social, por mais que se tenha esse olhar, o Barcelona, por exemplo, depois a gente foi lá, era um clube que tem lá salas de aula, tem, né, o reforço escolar. Você vê essa preocupação em todos os clubes. Mas o que você gasta de tempo, o que você investe nisso, é muito diferente do que hoje o clube brasileiro, por exemplo, lá no Flamengo que eu estou hoje, é exigido. Então, quando a gente pensa nesse atleta, começando a fazer esse comparativo, sendo mais direto a resposta à sua pergunta, Elô, para mim, ela começa uma distância muito grande a partir disso. Né? Se eu for analisar o contexto hoje dos atletas que eu tenho hoje, eu não tenho o número exato aqui para te passar, mas eu poderia arriscar que aproximadamente 70% a 80% dos meus atletas têm uma condição socioeconômica em sua família muito aquém, né? Para uma vida minimamente equilibrada nessas áreas que a gente entende que são áreas ou competências tão importantes, né? No relacionamento no relacionamento interpessoal que ele tem na sua família e que ele traz para o clube. Então, assim, eu acho que a gente tem um potencial enorme. Nós somos um povo, eu acho que abençoado, como dizem, como diz a música, né? Eu acho que a gente tem realmente um potencial humano absurdo, né? A forma como o brasileiro se relaciona, a forma como a gente... Só que se a gente fizer uma relação de exigência, de mercado profissional, e aí para qualquer área, mas claro que a gente está falando do futebol, eu acho que sim, existe uma diferença grande, principalmente num tema que eu gosto também bastante, que é na inteligência emocional. Eu acho que o nosso atleta oscila muito ainda em momentos de... E aí, quando a gente fala de base, ainda mais, mas eu acho que a gente pode estender isso para futebol profissional, que eu tenho muito menos experiência, quase nenhuma, então não me arrisco muito a entrar nesse mérito, mas o que eu percebo é que a gente ainda oscila demais as nossas capacidades de foco, de objetivo. E aí eu não falo dentro de uma partida de futebol somente, né? Eu falo ao longo da carreira, né? Você traçar uma meta, você ter um objetivo e o quanto você tem, o quanto você está, o quanto você consegue exercitar a sua mente, a capacidade que você tem para você se manter focado naquele objetivo dia após dia, treino após treino, jogo após jogo, sucesso ou insucesso, após sucesso ou insucesso. Eu acho que esse, para mim, e aí para você ter uma inteligência emocional, inúmeras áreas podem se interligar para você desenvolver isso no atleta, eu acho que é um dos pontos focais que a gente tem que ter cuidado para se aproximar um pouco mais daquele atleta que a gente vê lá fora tendo mais êxito que nós. Eu acho que isso é algo que se a gente conseguir qualificar o nosso processo, eu acho que a gente tende a ter melhores resultados, não só competitivos, como também formar mais jogadores, melhores jogadores. Eu vejo por aí. Eu acho que a diferença está muito grande, sim, mas eu acho que em alguns aspectos que não necessariamente de dentro do campo. Eu acho que também de dentro do campo, mas aspectos fora, para mim,
são onde eu vejo maior distância. Uhum. Eu vou pegar esse gancho importantíssimo que você falou, né, de sociedade, de meio. A minha pergunta foi para a distância, mas você trouxe um aspecto que eu acho que a gente começa a falar de horizonte, que é o aspecto do papel do clube, do papel da escola, do papel de nós que nos propomos a fazer um papel de educadores, os seres humanos. Isso que trouxe nosso estudo de educação, né? O ser humano que chega dentro de uma escola pública no Brasil, o ser humano que chega num clube do Brasil, ele é um ser humano que vai chegar com seus desafios, e isso nós não vamos resolver nem na crise e nem com toda a mobilização em curto, médio prazo. Então, acho que o que você traz começa a nos linkar ao futebol que queremos e a uma chamada da responsabilidade da gente alargar, né, aquilo que seria só uma formação técnica, mas principalmente aqueles que passam a morar no clube, a formação dele, inclusive educacional, psicológica, essa responsabilidade, posso chamar, né, de responsabilidade, o papel, né? E assumir isso, eu gosto muito dessa sua provocação. Não vai ter outro agente, né? Eu acho que o Brasil, essa distância a gente não vai tirar por decreto, né? Essa distância é quase um papel que nos é imposto pela sociedade meio com que a gente existe. E até adicionando os aspectos culturais fortes que nos diferenciam da meta, do pragmatismo. Excelente essa abordagem. Como é que você vê a formação dos atletas, né, falando-se em formação integral, o desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança? Então, Medina, porque na verdade hoje os atletas, hoje tem um fenômeno aí que todos nós fazemos parte, que é a tecnologia, o fácil acesso a mídias sociais, a redes sociais, né? E hoje o que eu percebo, falando especificamente de autoestima, de autoconfiança, eu percebo que existe a real e existe a que é mostrada, né? E esse é um grande desafio nosso, porque se você hoje o jogador, o atleta na base hoje, e olha que está cada vez mais jovem isso, né? Os meninos estão cada vez mais novos adquirindo isso. Às vezes dá uma percepção, às vezes a gente acha até que é uma orientação externa, e pode até ser em alguns casos, não acredito que seja. Mas eu percebo que eles têm hoje é um desafio enorme você acessar os atletas, de verdade, né? Porque na brincadeira, na resenha, é muito fácil, né? Eles gostam, aquele ambiente, ele deixar eles confortáveis. Mas na hora que a coisa precisa realmente ser, você mudar comportamento, você adquirir comportamento, é um desafio muito grande, né? E tem inúmeros contextos para isso, né? Você falou da formação, como eu também tinha dito antes. Eu acho que assim, hoje a gente tem que desenvolver, trabalhar, eu acho que o atleta em todas essas capacidades e competências e mostrar para ele, e isso é um desafio hoje estando no futebol de base, é um desafio que eu tenho, que eu vou confessar que assim, eu acho que eu nunca consegui tão claramente isso. Porque o ideal é que tem meninos ali que de repente nem querem estar ali, né? Então, assim, eu acho que o foco que a gente tem que ter é fazer esse atleta enxergar o estado onde ele está e as capacidades que ele tem e mostrar para ele aonde ele pode chegar. E, obviamente, onde ele pode chegar, quem sabe até ele supere essa expectativa, que acontece. A gente sabe que acontece algumas vezes, né? E você conseguir ter essa verdade por parte do atleta não é muito fácil. E você também ter profissionais que consigam acessar esse lugar no atleta também não é fácil. E é uma arte, né? Você tem que ter habilidades aí muito importantes, que eu costumo dizer que a gente, na nossa formação, não é exigido. Eu não me lembro da minha formação, vou fazer 40 anos, eu não lembro da minha formação em momentos que eu fui exigido para me relacionar bem na minha formação acadêmica. Eu não me recordo. Né? E talvez seja algo que a gente tem que desenvolver no clube, enquanto desenvolvedor de profissionais, né? E até mesmo em formação continuada dentro do clube, uma educação corporativa, a gente tem que desenvolver capacidade de acessar o atleta. Porque eu acho que Medina,
focando no desenvolvimento dessa autoestima, dessa autoconfiança, eu acho que o foco é você ter a capacidade de ter uma leitura daquele teu atleta e mobilizar a tua equipe para desenvolver aquele atleta nas potencialidades que ele tem, né? E qualificá-lo nisso, se possível, nisso. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. E aí, a rebote disso, o que eu acredito particularmente, tenho trabalhado nos clubes, os clubes que eu tenho passado, eu tenho trabalhado, é em trabalhar com quantitativos cada vez menores de atletas, para eu ter cada vez mais capacidade de olhar de olhar um indivíduo. Porque se eu trabalhar com 30 meninos numa categoria, onde eu tenha um treinador, um preparador físico, um treinador de goleiro, eu, particularmente, acredito que a gente vai ter pouca capacidade de intervenção no indivíduo. E aí eu não vou identificar qual é o nível dele, qual é o estado dele atual, como é que ele está se sentindo naquele contexto. Eu não vou ter capacidade de ouvi-lo, porque vão ser 30. Eu acho que isso minimiza muito a minha capacidade de intervenção e de desenvolvimento daquele menino, daquele atleta. Eu acho que se a gente trabalhar com quantitativos menores, e isso é algo que eu vejo lá fora. Lá você vai lá fora, você conversa com os gestores, com os coordenadores, você fala, não, aqui a gente trabalha com 18, aqui a gente trabalha com 16, aqui a gente trabalha... Né? Eu lembro muito, eu nunca esqueci da palestra do coordenador do West Ham, que ele mesmo pegava os meninos e fazia um trabalho de intervenção individual com quem o clube entendia que eram os potenciais. Então, assim, aquilo ali, o feedback é uma arte para mim. Acho que você tem que ter uma capacidade de feedback, não só de perceber quem é o teu receptor da mensagem, para você emitir a melhor mensagem. Então, assim, eu acho que é um grande desafio e eu acho que isso eu acho que cabe muito à sua equipe. Eu acho que é um grande desafio, cabe muito à sua equipe a capacidade de ter a leitura daquele indivíduo e potencializá-lo ao máximo, levando em consideração esse cenário no qual ele se encontra. Nossa, essa conversa a gente pode ficar por horas porque ela é a base, né? Ela realmente, quem joga o jogo, né, são os atletas e, como você falou, são indivíduos, são seres humanos. E esse contexto comparativo que a gente começou, se a gente volta para o Brasil e fala da crise atual, onde a gente está falando de renacionalização de empresas, de mercados, restrições de recursos, importação, exportação, e nós estamos falando de acesso também, recursos humanos. Então, se a gente acreditar nessa renacionalização, em que o futebol também vai se voltar para dentro do Brasil, de alguma maneira ou não, se a gente separa as mesmas pessoas, as mesmas possibilidades, a mesma raiz, a mesma cultura, o que você diria para aqueles clubes, mas também para aqueles atletas, da diferença que você acredita em momentos de menos oportunidades, de um quantitativo menor? O que você acha? Qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas, para elas terem a visão e a atitude de investir nessa formação integral? Qual a diferença que isso já estava fazendo, mas que agora vai fazer nessas restrições? Eu vou tentar responder mais até com o coração essa daí. São as melhores respostas. Oi? As melhores respostas são as dadas com o coração. Eu nunca vi o momento que a gente está vivendo agora, dessa crise, essa pandemia, eu nunca vi nas relações interpessoais, pelo menos nas que eu estou vivendo e depoimentos de pessoas próximas, eu nunca vi tanta preocupação com o outro. Para qualquer pessoa que você fale, você pergunta primeiro como ele está, geralmente no final você desliga falando se cuide, fique em casa ou alguma coisa assim. E isso me faz, obviamente, refletir muito, né? O que disso eu trago para a minha vida? O que disso eu vejo como oportunidade para o meu trabalho? A gente lá no clube, a gente está fazendo a gente estruturou o nosso quadro de trabalho semanal, né, nosso QTS, que a gente costuma dizer, e a gente está fazendo uma rotina quase próxima do que a gente tinha enquanto presencial. E eu estou percebendo uma ótima oportunidade, é isso que a gente tem discutido muito, principalmente com a nossa equipe
da área socioeducacional, a gente tem discutido muito de que forma a gente pode criar conteúdo e interações com esses atletas interações interessantes para eles, para que a gente consiga impactá-los com conteúdos tão determinantes para o atleta que a gente quer que ele seja. E aí a gente discutiu ao longo desses últimos dias e muita coisa foi conversada e continua sendo conversado. E tem muito material, né? A gente tem muita coisa que a gente pode aproveitar que é do interesse deles e às vezes eles não sabem porque eles não tiveram a oportunidade de ter acesso àquele tipo de conteúdo, que a gente pode interagir com eles. Não é uma linguagem de pai para filho, no sentido que eles não gostam enquanto adolescentes, né? Estou falando na relação de ensino-aprendizagem, de algo que, no nosso entendimento, no meu entendimento, é tão determinante para que eles consigam se tornar indivíduos capazes de serem protagonistas das suas vidas e, consequentemente, das suas carreiras. Eu acho que essa pandemia, essa crise, está fazendo com que a gente faça uma reflexão. Alguns se suportam mais, outros se suportam menos, porque a gente acaba que está mais só do que antes. E eu entendo que está sendo uma ótima oportunidade para a gente revisar tudo o que a gente fez até agora, sabe? Eu acho que se eles têm 15 anos, eles estão revisando de certa maneira. Claro que eles pensam menos nisso, talvez estruturam menos isso do que nós, temos mais experiência, né? Mas eu acho que é uma ótima oportunidade para oferecer a eles conteúdos e interações que façam com que eles entendam a importância, não só a importância deles estarem cada vez melhores, né? Se aceitando, se reconhecendo, mas também para esse próximo. E aí é muito rico. O futebol dá muita oportunidade para entender a importância do próximo para mim. Se a gente tiver um olhar mais egoísta, eu acho que o futebol exige que ele entenda que o outro é fundamental para mim. E se a gente tiver um olhar, e aí nós, da equipe técnica, do staff, trabalhamos do lado de cá, eu acho que a gente tem uma ótima oportunidade para entender, e tem um episódio que me agrada muito do TED Talk, não é do TED Talk, é do TEDx, eu acho, que eu esqueci o nome da pessoa que fala, que me agrada demais, que é a gente ter a capacidade de... Tem aquela frase, né, que é sobre empatia, que é capacidade de você se colocar no lugar do próximo. E uma frase que eu gostei demais, para mim tem tudo a ver, e esse momento eu acho que ele é oportuno da gente desenvolver isso, que é dar ao próximo, não o que eu gostaria que ele fizesse por mim, mas o que ele gostaria que a gente fizesse por ele. Eu acho que isso muda completamente a percepção, pelo menos mudou para mim. E eu acho que esse momento, se a gente tiver inteligência, entender isso como oportunidade, e a gente sair do lugar, sair um pouco da caixa, né? Pensar um pouco fora da curva, né? Ou do que é o mais comum, eu acho que a gente tem uma excepcional oportunidade de fazer com que os nossos atletas, inclusive a nossa equipe, passe a pensar o nosso trabalho, o nosso ofício, o nosso desenvolvimento daquele ser que está ali de uma forma um pouco diferente, né? Não é fácil, porque o momento exige de todos nós equilíbrio, mas eu entendo como uma oportunidade muito rica da gente fortalecer esse atleta que a gente quer, né? Dar cada vez mais compreensão, entendimento e protagonismo para que esse cara, ou melhor, autonomia e entendimento dessa autonomia para que esse cara possa alcançar esse protagonismo com valores, né? Que é o que a gente tanto quer. Eu acho que com essa sua colocação, você nos mostra que dentro da crise, né, você mostrou esse ângulo que é tão fundamental, que se investido, ele vai determinar a evolução nessa formação integral do atleta, né? Se a gente extrapolar, se a gente levar para o horizonte isso,
E antes de passar para uma palavra final do Medina, então, acho que a gente já fez, já contextualizou, já viu que a crise está. Eu acho que eu queria te pedir depois uma mensagem final com relação a daqui 5 anos, o que você pediria hoje para os clubes, para as federações, para as confederações, para todas as pessoas, para todos os atores que de alguma maneira influenciam o futebol em relação a isso que você acabou de relatar, para que continue. Então, da minha parte, eu vou te oferecer uma frase que eu aprendi num conselho de jovens em alta vulnerabilidade, que eu participo no Instituto Ser Mais, onde a fundadora, ela diz que não adianta treinar a mão antes de treinar o coração. E aqui eu diria, não adianta treinar o pé antes de treinar o coração, que eu acho que o que você acabou de relatar me deu de presente essa vontade, né, de trazer o ser humano e depois do ser humano as habilidades. Então, super obrigada. Passo para uma palavra final do Medina e para uma mensagem final sua também. Obrigado, Elô. Obrigado, viu, Eduardo? Acho que atingimos aí plenamente o objetivo, né, da nossa conversa, né, é um assunto que nos mobiliza há muito tempo, né, e só tenho que, né, em nome da Universidade de Futebol, mais uma vez te agradecer a tua participação aí sempre brilhante, né, porque você fala realmente aquilo que você acredita, se preocupa, o que você não consegue superar te incomoda, né? Então essa inquietação aí que é característica da tua maneira de ser, que nos faz assim sempre estar próximos, né? Então muito obrigado. E sua mensagem final para ficar gravada, o que você gostaria então de deixar aí para esse horizonte, o futebol daqui 5, 10, 50 anos, em relação à formação integral dos atletas? Antes de responder, antes de deixar essa mensagem, Elô, eu só acho que vale a pena colocar. Eu falei isso com a Elô, Medina, e eu acho que eu estava sentindo muita falta da universidade na minha vida, porque é um alinhamento de propósito muito latente, sabe? E quando eu falo dessas coisas, me voltam para mim, de certa maneira, né? Elas voltam como combustível que às vezes a rotina, o dia a dia vai esvaziando, né? Nosso combustível vai baixando, a gente vai se deparando com algumas percepções tão diferentes das nossas, que o meu terapeuta disse que não tem a ver com o ser humano, não ser humano, ter uma atitude mais humana ou não. Humano é isso aí, segundo ele. Eu gostei dessa definição. Humano é isso aí que temos. O que a gente pode acreditar, como ele falou do Carl Rogers, falou, mas eu tenho 1% de esperança. E é nela que eu acordo todo dia e me agarro. Então é nessa daí que eu vou também. Mas vamos lá. Sobre a mensagem final, eu gosto quando você fala, Elô, o recado, de certa maneira, pensando daqui a uns 5 anos, pensando nos clubes, pensando nas federações, confederações, por que não dizer. Eu acho que o futebol, nesse futebol que eu estou inserido, ele é um negócio. E a gente também tem que reconhecer que ele é um negócio, né? E eu acredito que todo negócio que lida com tudo que a gente lida, porque nós somos uma sociedade humana, eu acho que todo negócio tem pessoas no início, no meio e no fim. E nós que trabalhamos com futebol no meio o tempo todo, né? É no início, no meio e no fim, mas é no meio o tempo todo. Então eu entendo que todas essas organizações que fazem o futebol, eu acho que ela tem que ter um olhar para aquele cidadão, né? Eu costumo dizer que se o nosso futebol empobrecer, perde todo mundo, inclusive quem não olha tanto para isso. E o que vai empobrecer o nosso futebol, no meu ponto de vista, é exatamente o não olhar para essas pessoas que fazem o futebol, né? E agora a gente está discutindo isso muito, né? Volta ou não volta o futebol, o profissional volta, com que cuidados tem que ter. Mas cuidado por quê? Então agora o cidadão que está ali trabalhando na beira do campo, ele também é importante. Então, na verdade, eu acho que para os clubes diretamente, o investimento, não necessariamente em assistentes sociais, por exemplo, ou em pedagogos, não necessariamente em psicólogos,
mas um investimento em pessoas que reconhecem as capacidades daqueles indivíduos que eles querem que sejam desenvolvidos, né? E para essas federações, para essas confederações, eu acho que ouvir esses clubes, né? Ter uma integração cada vez maior, compreendendo que são os clubes que fazem as federações estarem com o status que estão, né? Então, acho que ter essa correlação, porque aí a gente vem do macro, que seria uma confederação, ou uma Conmebol, né? Ou uma FIFA. Quando a gente vai descendo, o micro é o atleta, né? E ele é o mais importante, né? Então, eu acho que nessa cadeia, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito claro para o desenvolvimento daquele carinha que está ali, daquele atleta que está ali. E aquele atleta que está ali traz por trás dele uma família, um contexto. Então, eu acho que é investir tempo e dinheiro quando se tem, mas quando não se tem dinheiro, não precisa. Investir tempo, investir atenção para aquele cidadão que está ali sendo desenvolvido, né? E para aquele cidadão que está desenvolvendo no dia a dia aquele atleta. Aí eu falo de equipe, né? Eu acho que quanto mais a gente tiver esse olhar, mais a gente vai ter retorno, inclusive financeiro. Aí é uma coisa que eu defendo. Se o foco daquele clube, daquela entidade é financeiro, principal porque é negócio, olhe para isso também, que eu tenho convicção de que o retorno financeiro também virá em maior escala. Se você analisar um organograma de uma base, você vê 50 pessoas da área técnica e, às vezes, um pedagogo, um psicólogo e um assistente social. E se a gente botar meio a meio, será que não melhora? Se a gente botar, sei lá, 10 para 1 para 5, 1 para 4, um quarto ser da área humana ou do desenvolvimento humano, será que a gente não vai qualificar? Ou melhor ainda, como Medina disse, será que se a gente desenvolver esse treinador, esse preparador físico, será que a gente não tem um grupo 100% de olhar para isso? Eu acho que é isso. Eu acho que não dá para esperar 5 anos. Eu acho que a gente tem que começar. Eu acho que muitos clubes já começaram. Eu acho que tem uma tendência levemente a esse olhar. Mas se eu tivesse que deixar algum recado, e isso eu acho muito importante, independente do contexto que você está. Você pode estar num clube muito pequeno, num clube empresa, num clube de massa. Eu acho que você tem possibilidade de fazer isso em qualquer contexto. E eu acho que o que cabe a gente é olhar para frente, ter convicção e muito bons argumentos, ter resiliência também, mas não deixar de executar o que se acredita. Porque é natural do processo que quando a gente começar a romper essas barreiras, daqui a 5, quem sabe, daqui a 10, talvez, daqui a 20, mais possivelmente, a gente consiga quebrar essas barreiras todas e mostrar para essas pessoas que não acreditavam nisso, que isso vai trazer, inclusive, mais dinheiro para a empresa, para o clube dele.